E agora você fica com o informe da Fetrominas, que está na 5ª rodada de negociação dos trabalhadores rodoviários do transporte interestadual, intermunicipal, fretamento e turismo. Uma categoria muito importante que está na 5ª rodada de negociação e você passa a saber os andamentos desse processo. Confiram aí. Nós estamos aí no curso das negociações. A Fetrominas já há muitos anos, ela descentralizou essa representação. Nós dividimos o estado de Minas é muito grande, e uma categoria também bem ampla, ela está em todos os municípios do estado de Minas Gerais, em 7 regiões. Nós estamos representando aqui hoje aproximadamente 30 mil trabalhadores desse segmento, que é do interestadual, intermunicipal, fretamento e turismo, né, representado aqui pelo Sindipaz, todas as categorias de patronais representadas pelo Sindipaz. Caminhamos, hoje tivemos uma proposta que vamos levar em assembleia, né, que é 7,5% linear, né? A discussão sobre o plano de saúde, de modo específico do afastado, nós vamos discutir na comissão de saúde, o atendimento a essa categoria. O cenário, né, e a conjuntura não tem favorecido para a gente avançar muito, mas acreditamos que avançamos dentro dos patamares hoje negociados no Brasil inteiro. A PLR, ou PR como queira, foi desmembrado dessa negociação. Ela será feita separadamente, que será analisado os critérios, tudo isso nós vamos levar ao conhecimento do trabalhador e só faremos essa negociação mediante a aprovação deles. O trabalhador rodoviário nos próximos dias estará realizando a assembleia para apreciar a contraproposta apresentada nas negociações. Quero destacar ainda para os trabalhadores rodoviários urbanos da cidade de Divinópolis e região, que tivemos uma assembleia na última quarta-feira próxima passada, onde decretamos um estado de greve. A partir de então, a qualquer momento, poderemos paralisar o transporte coletivo nesta próxima semana. Hoje, foi a 5ª rodada de negociação e hoje que os patrões fizeram uma proposta que será levada em assembleia na terça-feira pelo sindicato de Betim e de Belo Horizonte. Os outros sindicatos não definiram a data, mas nós temos uma resposta para dar até quarta-feira das assembleias. E assim o sindicato de Betim estará realizando a assembleia na terça-feira às 10 e às 15 horas para nós dar uma resposta ao nosso patronal. Nós não conseguimos tudo aquilo que a gente quer, mas fazemos tudo aquilo que a gente é possível, né, para que façamos uma boa negociação e contemplamos os trabalhadores, que eles ficam satisfeitos. O Sindipaz sempre pretende alcançar uma negociação boa para os dois lados, né? Tanto tendo em conta o contexto socioeconômico que as empresas vêm passando, transporte de concessionárias, de intermunicipal, quanto também o lado dos trabalhadores, né? Porque eles também são a mão de obra que as empresas necessitam para continuar trabalhando e prosperando. Você está assistindo o programa Agenda Minas. As principais centrais sindicais de Minas realizaram no último sábado a primeira plenária estadual unificada. A diversidade de cores estampada nas camisetas e a presença de sindicalistas de todo o estado afirmaram a sintonia da classe trabalhadora na busca por melhores condições de trabalho e renda. O encontro, que reuniu cerca de 800 sindicalistas, debateu a organização da luta contra a terceirização, a implantação do piso salarial no Estado e as mobilizações nacionais de 2014. Eu quero considerar aqui que esse encontro é muito importante, mostra a força do trabalhador mineiro e traz um ultimato para as autoridades, que devem ouvir o clamor das entidades sindicais no quesito que é a implantação do piso salarial estadual, que é a descriminalização dos movimentos sociais e sindicais e demais pautas exigidas nessa reunião. Bom, o programa Agenda Minas fica por aqui. Temos um encontro marcado todos os sábados, 9h30 às 10, aqui na tela da Band. Deus te abençoe, um ótimo final de semana. Sábado que vem, programa Agenda Minas é assim. Você faz, a gente mostra, fica com o especial aí da plenária unificada das centrais. Estamos realizando aqui hoje a primeira plenária unificada do movimento sindical. Plenária que nós avaliamos que está sendo de excelente nível. Primeiro conseguimos trazer aqui mais de 800 sindicalistas de todo o estado para debater o piso regional em Minas Gerais, que não tem ainda, o projeto 4330, que é o projeto de terceirização sem limite. E o mais importante que nós estamos debatendo e que nós tivemos presente aqui, os representantes
do Tribunal de Justiça, representante do Ministério Público do Trabalho e do próprio Ministério do Trabalho, é a judicialização dos movimentos sociais. Essa plenária estadual ela tem um significado bastante importante, considerando que os problemas que afetam os trabalhadores no seu ambiente de trabalho não diz respeito apenas à central A, B ou C. Demonstra um crescimento político importante e um entendimento de que unidos nós somos mais fortes, porque a ofensiva contra direitos dos trabalhadores tem sido muito grande pelo setor empresarial e por alguns parlamentares não comprometidos com os direitos dos trabalhadores. O encontro de hoje, ele traz especificamente uma posição das centrais em relação ao enfrentamento ao projeto de terceirização. Porque a terceirização, ela precariza o trabalho, ela cria condições desumanas, ela inclusive mata. Em relação ao piso, é também um debate oportuno para o momento. Dos estados do Sudeste, Minas Gerais tem sido um dos únicos estados que ainda não tem o piso. Estamos unidos, vamos continuar essa trincheira de luta pelo combate à terceirização e de todo tipo de projeto que venha tirar o direito dos trabalhadores, que venha precarizar o direito dos trabalhadores. E também a criminalização do movimento sindical. Qualquer projeto nesse sentido, nós estamos junto com as demais centrais, com todos aqueles que queiram combater. E o piso, tão importante para nós, queremos fazer um apelo ao governo do Estado, o projeto está lá há quanto tempo, Assembleia Legislativa, para que coloque esse projeto de discussão tão importante para Minas e para os trabalhadores. Não é só para os trabalhadores, Rogério. Por quê? Porque o piso, melhorando as condições salariais dos trabalhadores, o Estado também desenvolve, o Estado cresce. O piso regional é uma política que vem complementar, digamos assim, a política do salário mínimo e as políticas de pisos salariais estabelecidos em acordos e convenções coletivas. Do ponto de vista da importância disso para um estado igual Minas Gerais, é importante, primeiro, o estado não ficar de fora dessa política que se mostrou importante em vários estados da federação. São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná adotam essa política. Minas Gerais, então, seria um estado a integrar essa política e do ponto de vista do benefício para a população, isso não resta dúvida, isso pelas experiências que a gente já tem comprovadas de implantação do piso. Lá em Santa Catarina a gente tem a vantagem de já ter vivido durante 5 anos com a existência do piso. E a constatação que a gente tem é que, felizmente, por causa de outros fatores também, a economia melhorou muito. Então, por exemplo, nós fizemos em Santa Catarina uma situação de pleno emprego. O piso não atrapalhou para isso, pelo contrário, o piso fomentou, ajudou nesse processo de praticamente pleno emprego. Muitas regiões estão nessa situação. Repito, não foi exclusivamente por causa da introdução do piso. Então, todas aquelas estimativas, as previsões pessimistas que principalmente o empresariado e outros fazem em relação aos pisos, não se confirmaram, pelo contrário. Então é interessante que as centrais sindicais, juntamente com os trabalhadores, lutem de forma coesa na questão do piso, que nós já temos vários estados que já têm o piso. E as desculpas de que o piso vai esvaziar, vai quebrar as prefeituras, nos 5 ou 6 estados que já foram aprovados, nada disso aconteceu. O movimento sindical está em ascensão. Nós temos aqui perspectiva desse ano, com a Copa, ter grandes mobilizações. Então essa plenária, ela tem uma importância muito grande. Por quê? Porque ela toca nas questões centrais dos trabalhadores, que unifica as centrais, né? A gente discute aqui a fundo, convidando inclusive representante do Ministério Público, representante da Justiça do Trabalho, para que a gente possa discutir com eles a grave situação que o movimento sindical vem enfrentando, que é a criminalização do movimento, que são os interditos proibitórios. Nós temos aqui exemplos assim absurdos. Se o trabalhador não pode exprimir e os representantes legais, que são os sindicatos, puderem falar na porta das fábricas,
falar nos diversos locais na qual o trabalhador circula, isso é um crime. Nós achamos que é muito importante, primeiro, a unidade do movimento sindical, do movimento social mineiro, para lutar em prol de pautas que nos unificam. Uma delas é a criminalização do movimento social, principalmente o movimento de juventude, que no último período esteve nas ruas. A juventude foi às ruas no mês de junho de 2013 e vai voltar às ruas sempre, porque esse é o perfil da juventude, para lutar pelos seus direitos. Nós achamos que é um absurdo o governo não ver como sadia a juventude na rua, o movimento social na rua. Nós achamos que não dá mais para que o governo criminalize os movimentos sociais. É necessário que nós possamos ir às ruas e que sejamos recebidos pelas autoridades que nos representam, para que eles possam nos ouvir e fazer que a nossa voz vire realidade. Eu acho que já passou da hora do movimento sindical em geral, independente de ideologia, está se unindo, porque existe um atentado contra a organização sindical, contra a organização dos trabalhos. E quando a gente senta com todas as centrais sindicais, unitária, e procurando um caminho para ajudar a classe trabalhadora, é muito bom para nós que estamos no movimento sindical. Nós estamos aqui firme, participativo, porque para a nossa categoria é muito importante que a gente consiga eliminar a terceirização. Além do mais, é importante chamar a atenção, Rogério, para as situações que vêm sendo colocadas hoje. Hoje o movimento sindical, a luta dos trabalhadores vem sendo marginalizada de uma maneira geral. Qualquer movimento, qualquer manifestação, movimento grevista vem sofrendo ações por parte, inclusive do Ministério Público e da Justiça do Trabalho, buscando impedir que isso funcione, através de interditos proibitórios, com multas pesadíssimas pelas entidades, tentando de uma maneira geral desestabilizar o movimento. Eu acho altamente salutar que o movimento dos trabalhadores consiga reunir todas as centrais sindicais em torno de uma pauta comum. E uma das pautas prioritárias do movimento social hoje é, de fato, o combate aos projetos de lei que buscam expandir a terceirização para todos os setores das empresas, permitindo, inclusive, a figura da empresa sem empregados, o que para nós do Ministério Público do Trabalho é de fato um absurdo, porque retira do trabalhador o contato direto com o beneficiário final de sua mão de obra. E no outro aspecto, esse projeto também minimiza a responsabilidade das empresas tomadoras. Nós, do Ministério Público do Trabalho, nos posicionamos contrariamente a projetos dessa natureza. Temos inclusive um abaixo-assinado no site change.org contra o PL 4.330 e contra qualquer projeto de lei dessa natureza. A reivindicação do geral dos trabalhadores ela é legítima, né? A questão do direito do trabalho ele vai servir para legitimar a valorização do trabalhador, como ele poderá servir, em vindo positivado ou em forma de lei, para a precarização dos trabalhadores. Esse tipo de demanda que se apresenta hoje, que é uma constante dos trabalhadores, ela só ganha força quando é feita de forma unificada e de forma unitária. E isso aí é um bom exemplo de que isso pode resolver. O que me preocupa muito é que a classe trabalhadora e nós brasileiros ainda somos muito viciados, vamos dizer assim, em achar que quem resolve o nosso problema é o Poder Judiciário, e não é. O Poder Judiciário não está a favor da classe trabalhadora. Não está. O Ministério Público tem pessoas que lutam pela construção do direito, a Justiça do Trabalho também tem, mas o interesse do capital é muito mais forte, muito mais organizado nessas instituições, inclusive, do que a classe trabalhadora. Então, essa união faz com que a gente possa, no mínimo, começar a questionar o Poder Judiciário, questionar o Ministério Público e questionar o capital dessas interferências que ele tem de criminalização do movimento social. O melhor seria criminalizar o capital pelas mortes que eles têm imposto à classe trabalhadora, inclusive as centenas de pessoas que morreram para poder realizar uma Copa. A nossa Copa do Mundo, a Copa do Mundo da classe trabalhadora tem que ser a luta pelos direitos. Essa vai ser a taça que nós vamos levantar com a união de todas as centrais. Nós queríamos cumprimentar aqui todas as centrais sindicais, porque entendeu, nesse momento de luta,
unificar o nosso discurso. O piso estadual, o piso regional, o piso que nos unifica faz com que a gente possibilite a cada trabalhador, a cada trabalhadora, o seu ganho real. O que nos falta aqui na Assembleia, na Casa do Povo Mineiro, é a presença do seu dirigente maior para colocar, de fato, o piso regional em pauta. Projeto já temos uma escala, temos uma conversa com o governador, mas isso não se traduz na prática. E a prática é vermos votado esse projeto, porque aí sim, cada trabalhador, cada trabalhadora, cada família mineira terá a possibilidade, e nós das centrais sindicais, com atuação nos seus diversos sindicatos, vai fazer com que possa elevar de fato o salário do trabalhador mineiro. Outro ponto que considero importante é o famigerado, precarizado projeto da terceirização. Isso também motivo de orgulho hoje das centrais que conseguiu barrar na Câmara Federal. Mas temos que ficar atentos, porque o lobo é dessa forma. Ele esconde, mas depois volta. Então, a atenção permanente nesse projeto é de suma importância. E é algo que colocamos o ponto na ferida, que é a judicialização do movimento sindical. Os interditos proibitórios, hoje a criminalização do movimento sindical faz com que nós tenhamos que ter uma conversa com o Ministério Público e, sobretudo com o Judiciário e o Judiciário Mineiro. Não se admite mais fazer ou tentar fazer um movimento de greve e ser barrado pela Justiça. O movimento sindical é um movimento livre e, para isso, cada trabalhador, cada trabalhadora precisa associar, precisa estar firme com o seu sindicato, porque ele, de fato, o representa. E nós daqui da UGT queremos parabenizar a todos os companheiros, presidentes das centrais, que nesse momento único, nesse momento mineiro, dá ao Brasil a possibilidade dessa unificação e o fortalecimento do movimento sindical. Você está assistindo o programa Agenda Minas. Conforme bem discutido nessa última plenária unificada das centrais sindicais na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, a criminalização dos movimentos sindicais e sociais é um crime contra a Constituição Federal. Assim também como deve ser analisado essa avalanche de interditos proibitórios que busca-se as empresas não deixando que os trabalhadores exercitem o seu constitucional direito de greve. Pois bem, o Sistema Brasileiro de Relações de Trabalho prevê 2 mecanismos formais para a solução dos conflitos coletivos. O primeiro refere-se às negociações coletivas conduzidas diretamente entre as partes, que é a autocomposição. Por outro lado, nós temos a possibilidade da interferência do Poder Judiciário trabalhista através dos dissídios coletivos e de suas decisões próprias. Atualmente, nós temos percebido algumas decisões judiciais com ações complexas, podemos dizer, vendo até uma certa tendência em alguns pontos, como interditos proibitórios em várias situações, atrapalhando assim o avanço do direito de greve, direito constitucional que os empregados possuem, e na medida em que a Justiça aumenta seu poder de influência dentro das negociações entre capital e trabalho, diminui o poder de mobilização e pressão dos sindicatos, porque tira daqueles a decisão da própria classe trabalhadora e também empregadora, colocando tais decisões na mão do Judiciário. Importante ressaltar que os poderes instituídos do Estado e principalmente o Poder Judiciário têm realmente o poder, dever de zelar pelo nosso Estado Democrático de Direito, não deixando realmente que movimentos sem fundamento, movimentos desordeiros atuem no nosso Estado Democrático de Direito. Por outro lado, com
base em nossa Constituição Federal, na nossa liberdade sindical, deve ser observado que os movimentos sindicais que atuam há mais de século, que os movimentos sociais ordeiros que buscam sempre avançar as lutas de suas categorias de forma harmoniosa, dentro do seu direito constitucional de greve, dentro do seu direito constitucional de associação, de se unirem, né, em prol da sua categoria, este direito, sim, este deve ser respeitado com base na nossa Constituição da República.